Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Juízes 6, versículo 11. Eu só vou ler o 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abizé. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque e pisava as uvas escondidos, para que os medianitas não encontrassem. A palavra todo mundo já conhece, pode se assentar. A palavra todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu. Essa palavra aqui, se você for no Japão, você vai escutar. Se você for nos Estados Unidos, você vai escutar. A palavra ela não muda, porém as revelações sim, elas mudam. O pregador pode vir e falar de Gideão, outro vai vir e vai falar de Gideão, porém com outra sabedoria que o Senhor dá. Essa sabedoria ela só vem de Deus. E Deus nos permite revelar algo que só está no oculto. E já que eu tenho um tempo, vou trazer uma palavra mais adiante, no livro de Êxodo, que vai falar de José. Quem está vendo nos cultos tá vendo que esse mês a gente falou muito de José, falamos muito de Moisés. A missionária até pregou sobre Moisés. Porém, o Senhor já vem preparando os judeus desde José até Moisés. José ele chegou a um cargo que aos olhos humanos é um cargo muito difícil para uma pessoa estrangeira vir para um lugar e ocupar esse cargo. José veio ser governador do Egito. Imagina José. José cuidava de cavalos e de repente José vira um governador. José não era egípcio, mas teve um cargo abaixo do faraó. José, quando encontrou sua família, ele poderia ter se vingado da sua família por tudo que fez por ele, contra ele. Mas José não estava vivendo os sonhos dele. José não estava vivendo a vida dele, sim a vida de Deus. E a primeira palavra que José falou com seus irmãos naquela ocasião foi: saber do teu pai e pedir perdão. José não tinha que pedir perdão, era o contrário, os irmãos dele que fez contra ele. Mas José agiu conforme Deus era no teu coração. Muitas das vezes julgamos e falamos dos nossos irmãos. Isso dá a entender que Deus não está no nosso coração, irmãos. Mesmo que a gente venha à igreja, mesmo que a gente se ajoelhe, mesmo que a gente se arrependa, Deus não está nos nossos corações. Quando Deus está nos nossos corações, vai ferir, vai sangrar, mas vamos perdoar, vamos amar o nosso irmão. Assim como Ele nos ensinou, assim como Ele deu o teu filho para fazer isso por mim e por você, mesmo sem merecer. O Senhor, Ele fez isso, Ele faz isso. E aí, logo em seguida veio Moisés. Moisés, ele teve, no meu ponto de vista, na minha concepção e conjectura, Moisés teve uma das missões mais difíceis. Moisés, quando ele fugiu para Midian, e o Senhor fez que ele voltasse para liderar o teu povo no Egito, Moisés provou ao povo que quem estava com ele era Deus. Isso é só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. O Senhor ele lançou as pragas para Faraó entender que ele era o Deus e não as estátuas que Faraó tinha. Os judeus acompanhou tudo, os hebreus acompanhou tudo que Moisés viveu com Deus. E eles compactuaram junto com Moisés. Porém, no andar da carruagem, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Quando Moisés subiu ao monte, ao descer, encontraram eles adorando outros deuses. Então, é o que eu falei. Não adianta vir para a igreja, não adianta dizer eu sou de Deus, se você não tem Ele no seu coração. Eu ouvia falar de Deus, hoje eu conheço Deus. E viveram tudo isso, o mar abriu, eles passaram, foram para a Terra Santa, mas mesmo assim continuaram a pecar contra Deus.
E voltando no texto, Gideão 6, capítulo 1, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian o dominasse. Esse Moisés, quando ele sai do Egito, ele vai para Midian. Quem acolhe ele? O povo de Midian. Moisés casa com a mulher de Midian, a medianita. E quando, isso o Senhor que permitiu, claro. E quando Gideão passa pela prova, quem está afrontando o povo de Israel é os medianitas. Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. No texto 3 de Gideão, capítulo 6, vai falar: todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os malequitas e o povo do deserto e os atacavam. O que eles faziam? Eles pegavam toda a plantação, todo o gado, toda a ovelha, matavam e levavam para si, deixando os israelitas sem nada. Mas aqui o texto vai dizer que eles pecaram contra Deus. É o que eu falo. Você tem Deus, mas não no coração. Os israelitas acreditavam em Deus, sabiam o que Deus podia fazer, mas não tinha Ele no coração. No primeiro instante que tinha, eles faziam da forma que eles queriam. Assim somos nós. Muitas das vezes ouvimos, como o pastor falou, ouvimos de outro profeta, ouvimos de outras pessoas, mas não trazemos isso para o nosso coração, não botamos em prática. Eu não falo só de mim, eu falo de todas as pessoas que acreditam em Deus, que seguem a Deus. O Senhor, Ele nos permite ter livre-arbítrio, porém, temos que seguir as leis de Moisés, porém, temos que dar algo para Deus. E o que é dar algo para Deus? É a nossa alma, é o simples, é o fácil, é o óbvio. Muitas das vezes, quando eu era do mundo, eu me prostrava, do meu modo, e pedia a Deus, e Ele fazia. Fazia por completo? Não. Por que Deus não fazia por completo? Ele fazia e via até onde eu iria. Naquele momento de aflição, eu me prostrava e pedia, naquele momento de aflição. Porém, quando Ele fazia, voltava a fazer tudo novamente. Então, eu ouvia falar, mas não conhecia. Se talvez eu conhecesse naquela época, muitas coisas na minha vida hoje estariam bem melhor. Porque a partir do momento que, como o pastor relatou, que eu vim embriagado no dia 13 de dezembro de 2019, a missionária que está aqui presente, ela me ligou. Tinha um evento da empresa no qual eu trabalho e falou que meu filho ia cantar. Era até, se eu não me engano, 3 letrinhas. Aí eu falei assim, eu vou sim. E eu tinha um problema muito sério na minha casa pelo fato da bebida. E minha esposa falou, se continuasse, que ela iria embora. Eu acho que isso eu não contei para ninguém. Vou falar agora para os irmãos e voltar para o texto rapidamente. Quando eu cheguei desse evento, dessa festa, eu vim muito embriagado. Vim dirigindo de Macaé até aqui. E quando eu cheguei em casa, ela já estava pronta para acabar o culto e ir embora para a casa da mãe dela. Porque ela havia me avisado, se continuar, irei te largar. E eu não dava ouvido, porque várias vezes falou e continuou. Só que dessa vez, irmãos, ela estava debaixo de uma liderança que não aceita erros. Uma liderança que não aceita falha, uma liderança que ela briga pelos seus. E eu entendi naquele dia que realmente era verdade. E era necessário haver uma mudança em mim. Mas não era uma mudança da boca para fora. E eu vim para o culto. Meu filho teve a oportunidade dele de louvar. Eu estava nessa cadeira aí atrás da pilastra, como sempre, me escondendo. E veio uma menina e ela começou a louvar. Um louvor que várias vezes tocou na igreja. Várias vezes os irmãos chegou para mim e falou assim, aceita Deus, cara. Aceita Jesus, é o melhor caminho. E eu, outra hora. Mas eu não queria, não era o que eu queria. Eu já sabia que era Deus, mas eu não queria conhecer Deus, porque eu sabia que seria
tremendo na minha vida. Eu sabia que mudaria, eu sabia que várias pessoas iam me virar as costas, como aconteceu. Mas pela minha família eu achei que era necessário naquele momento. Mas, irmão, não adiantava eu vir aqui, me ajoelhar e dizer assim: eu aceitei a Cristo pela minha família. Não era o suficiente para mim, não era o suficiente para Deus. Eu não teria que vir aqui me prostrar, me ajoelhar, me render aos pés de Deus pela minha família. Não. Hoje eu posso morrer, a minha família vai continuar. Eu tinha que me render para Cristo. E assim eu vim. E quando tocou aquele louvor, eu chorei, eu me ajoelhei e entendi que seria diferente. Mas, Luiz, você mudou de um dia para o outro? Não, todos sabem que não é assim. Eu tinha uma vida e eu fui largando aos poucos. Hoje eu posso dizer a vocês que Cristo vive em mim, Cristo mora em mim. Hoje eu posso dizer a vocês, se hoje falar assim, você escolhe Deus ou a sua família, infelizmente, eu vou escolher quem pode me dar salvação. E voltando ao texto, todos viram que Gideon, ele estava no largar, malhando o trigo. Só que o largar é para você malhar, não malhar, é para você fazer o vinho. Porém, ele vivia escondido pelos medianitas, com medo dos medianitas. Então ele fazia escondido para que sobrasse alguma coisa para que eles sobrevivessem. Então o Senhor enviou um anjo para falar com Gideon. E Gideon, como a gente somos seres humanos, somos falhos, Gideon por 3 vezes, ele não acreditou na palavra que Deus trouxe a ele. E ele pediu provas de Deus. Muitas das vezes fazemos isso, pedimos a Deus prova. Prova, Senhor, que Tu é Deus. E hoje entendemos que não é assim. Prova, Senhor, que Tu é Deus. Muitas das vezes pedimos: Senhor, cuida do meu pai, cuida da minha família, cuida de mim. O que você faz para Deus? O que você dá para Deus? E nesse instante aqui, Gideon não estava dando nada para Deus, simplesmente Deus queria dar para Gideon. Então Gideon entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta, pôs o caldo numa panela e levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Ele entendeu o quê? Vou entregar o anjo vai comer, enfim. Não, o anjo fez diferente. O anjo queimou o alimento que ele trouxe e ele entendeu, é o Senhor. E aí o Senhor o anjo falou novamente com Gideon. Deixa eu ver aqui porque eu fui salvando e... Ó Deus, Tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã e o chão em volta dele estiver seco, então podereis ficar certo de que Tu realmente me usarás para libertar Israel. Até então, ele se julgava um homem pobre e não teria experiência para liderar um exército. Mas todos sabem que Moisés ele não tinha experiência para liderar um povo. O Senhor o capacitou. Moisés não falava e ele falou: Senhor, como falarei com o teu povo? Moisés, eu falarei por você. Davi era o mais franzino da sua casa. Quem diria que Davi mataria Golias? Mas Davi estava sob a proteção de Deus. Paulo, quando perseguia os cristãos, Paulo poderia falar: Senhor, eu falar no teu nome? Não, Senhor. Eu matei, eu enforquei, eu apedrejei, eu prendi todos esses que hoje eu vou pregar a tua palavra. Senhor, eu não irei. Não, em momento algum Paulo fala isso. Se tem na sua Bíblia, me mostra. Paulo não negou a tua fé, o teu chamado. Quando o Senhor chamou, Paulo foi.
E Gideon pediu prova, não só uma, mas 2, 3 vezes. E na segunda vez ele falou: não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dele. Ele não acreditou na primeira. Ele preferiu ouvir a segunda. No capítulo 7, o Senhor, Deus disse a Gideão: você tem gente demais. Por isso, não pode deixar que vocês derrotem os medianitas. Se eu deixar, você poderia pensar que vencerão sem a minha ajuda. Imagina ter mais de 10.000 homens e o Senhor fala assim: é muito. Para uma batalha que você tem milhares, é contra milhares. 10.000 era pouco para aqueles milhares. E o Senhor fala assim: Gideão, é muito. Diminui isso aí, Gideão. Gideão vai e diminui. O Senhor olha: Gideão, ainda é muito, Gideão. O que eu quero fazer no teu nome, Gideão, é muito grande. Isso aí está muito grande. Diminui, Gideão. E aí o Senhor fala para Gideão: Gideão, fez com que os seus homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todo homem que lamber a água com a língua, como fazem os cachorros, deve ser separado dos que ajoelham para beber. Isso aqui me impactou muito, porque imagina você ser comparado a um cachorro. Se hoje eu comparar uma pessoa a um cachorro, vai querer me crucificar, vai querer me julgar. Nossa, ele me chamou de cachorro, me ofendeu. Mas assim como a mulher que estava com a sua filha endemoniada, que a missionária trouxe na terça-feira, ela se comparou aos cachorrinhos, assim foi o Senhor com Gideão e seus soldados. Muitas das vezes o Senhor fala as palavras não para nos magoar, mas sim para entendermos que temos que ouvir palavras duras para ter um coração mole. Ouvir palavras brandas para ter um coração em Deus. Ouvir palavras que não agradam ao nosso coração, para que possamos ter amor a Deus e aos irmãos. Não adianta eu vir aqui pregar para vocês, tentar falar uma coisa, explicar uma coisa, aleluia, sobre a palavra do Senhor, e eu não ter amor ao meu coração para ajudar o próximo. Eu não ter amor ao coração para ter entendimento quando chegam para mim e falam assim: olha, você não está certo, você não está errado, você está certo, você não está errado. Muitas das vezes na minha vida particular, eu escuto muito isso. No domingo passado, eu estava sentado aqui, domingo, terça-feira, estava sentado, e a gente faz tanta coisa na nossa vida que a gente esquece. O Senhor não, mas a gente esquece. Teve uma seleção de pessoas para tirar, pessoas que aos olhos do homem não estavam agradando, e falou para mim: Luiz, você vai fazer isso, isso e isso. E eu fiz totalmente ao contrário. Eu me coloquei no lugar, eu me pus à disposição para quê? Se vai tirar, tira eu primeiro. É difícil você ter essa concepção, mas quando você sabe que aquela porta, quem abriu foi Ele, você faz. Porque você não confia em você, você confia em Deus. Você confia na pessoa que você escolheu para servir, que foi Deus. A pessoa que está no teu coração é Deus. E eu fiz isso. E aí, quando foi na terça-feira, eu estava meio que pensativo, e a pessoa me manda uma mensagem falando assim, que eu falei para ele assim: eu preciso de um cartão, porque o meu tá assim e tal. Mas já tinha falado com minha esposa também. Ele pegou e falou assim: você vai precisar desse valor, tal? Eu falei: sim, vou sim. Ele: você lembra lá atrás o que você fez comigo? Eu falei: não, claro que não. Nem sei, tem tanto tempo. Então, naquela ocasião que ele ia me mandar embora, era uma ocasião na qual minha família estava precisando daquele emprego. Precisando que eu estivesse trabalhando, porque na minha casa só tem eu, a renda só é minha. E fiquei sabendo que você se colocou no meu lugar, para que você saísse e eu continuasse.
Eu não sirvo o Deus que você serve. Eu não tenho o coração que você tem. Eu não tenho a alegria que você traz pra gente aqui no trabalho. Porém, o que você fez comigo, vou fazer por você hoje. Hoje eu posso fazer. Falei, não estou entendendo nada. Antes disso, eu tinha falado para a missionária que eu ia dar 6 caixas de Guaravita. E falei com ele, para ele comprar. Por ele morar em Macaé, ele comprar, que estava na promoção e tal. Quando ele me trouxe, eu falei assim, fala o teu piso que eu vou te mandar o dinheiro. Não, isso aí é meu. Minha oferta. Pode entregar lá que é meu. Falei, caramba. Falei, é como a missionária fala, muitas das vezes a gente espera mais de uma pessoa que não é cristã do que o próprio cristão que está na igreja, que sabe a tua vida. E ele fez isso comigo também. Além de abençoar a igreja, ele me abençoou. E eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, eu não fiz esperando retorno. Eu não fiz pensando que mais na frente ia vir essa bênção para mim. Me ajudou bastante. Eu ganho muito mais que ele, porém, o Senhor foi tão misericordioso com ele através da minha vida. Hoje eu posso falar que foi através da minha vida. Quando eu tive compaixão daquele homem, e ele teve compaixão de mim por uma necessidade fútil minha, que eu poderia deixar mais para frente, porém, estava no meu coração o meu desejo que quando eu coloco o que eu quero fazer, eu vou fazer. Pode alguém falar que eu não vou conseguir, porém, a palavra de Deus que habita em mim, ela me dá segurança para que eu possa falar, eu vou fazer, e eu faço. E assim aconteceu, ele me honrou. Eu fico muito grato por Deus, não por ele, por Deus, por me dar sabedoria para que naquele momento eu fizesse isso. E assim, Gideão poderia ter a mesma sabedoria que eu tive, a mesma sabedoria que José teve, a mesma sabedoria que Moisés teve, a mesma sabedoria que Jacó, quando estava na prova, teve, que ele adorou a Deus. Jó, que ele adorou a Deus. Assim como Abraão, quando levou o teu filho ao altar, sabendo que o sacrifício seria Isaac, mas ele teve fé e ele confiou em Deus. É isso que eu peço para os irmãos nessa noite, que mesmo com as atribulações, eu sei que não é fácil, eu sei que o mundo, ele é do maligno, eu sei que muitas das vezes estamos em paz com Deus, mas sempre vem alguém para tirar a nossa paz. Porém, se temos ele no nosso coração, a tribulação pode até vir, mas passaremos com honra e glória, e abençoando a quem nos fez o mal. Vou voltar para o texto, porque eu tenho tempo, então eu vou falar para que a gente ganhe essa 1 hora que o pastor me deu, graças a Deus. Tem um irmão lá no serviço que eu não vou julgar as pessoas, mas ele fala que é pastor, e perdeu a carteira normal que a gente tem, com todos os seus documentos. E ele chegou lá falando e tal, eu falei assim, Alexandre, você é um irmão valoroso, Alexandre. Passa pela prova dando glória a Deus. E comecei a cantar aquela música do Lázaro, ele achou até que foi uma chacota. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Enfim, quando eu terminei de falar isso para ele, o telefone tocou. Alexandre, então, eu encontrei esse número aqui, dentro de uma carteira. A carteira está com isso, isso e isso. Você perdeu alguma carteira? Na mesma da hora, irmãos, ele olhou para mim e a lágrima começou a descer. E olha que ele é pastor e ele é profeta. As lágrimas começou a descer. Ele falou, rapaz, sempre te falo isso, mas Deus é contigo. Você é a única pessoa que chega aqui de manhã com um sorriso, de tarde com um sorriso, de noite com um sorriso e permanece. Você alegra todos os que estão aqui. Mas, irmão, eu tenho luta, eu tenho prova. Eu passo por dificuldade, mas não é a senhora, não é ela, não é ninguém aqui. Ninguém tem nada a ver com as minhas dificuldades. E o Senhor, Ele me permite que eu chegue no meu trabalho com minha alegria. O Senhor, Ele me permite que eu volte para casa
com a minha alegria. Se eu tenho um problema no trabalho, muitas das vezes me afeta, eu guardo para mim, a minha saúde fica debilitada e transparece para minha família, para o meu filho, para minha esposa, para minha liderança que fica preocupada. Porém, irmãos, eu escolhi Deus. No dia 13 que eu me ajoelhei, eu escolhi Ele. Eu senti que era Ele que eu precisava. A minha esposa, ela passou por muita coisa, porque se eu for falar aqui, essa 1 hora só não daria. Ela passou por muita coisa e ainda passa, porque o inimigo, ele tenta de todas as formas para nos parar. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos tirar do foco, trazer a gente à nossa realidade, falar assim: não fica se enganando indo para a igreja, não fica se enganando atrás de Bíblia. Não é isso, irmão. Eu me enganava assim quando eu estava lá fora no mundo. Quando a pessoa chegava para mim e falava: Luiz, você é o cara bom. Quando eu me ajoelhei, que eu aceitei, nenhum deles vieram falar: Luiz, você foi para o caminho certo. Não. Perderam um parceiro que bebia, um parceiro que gastava tudo que tinha. Entendeu? Eu ganhei dinheiro que eu poderia, não uma casa só, mas várias casas. Ela tá aí, não me deixa mentir. Mas pergunta para ela o que eu fazia. Eu deixava minha mulher em casa, voltava no dia seguinte de farra, de bebida, com os amigos. Chegava em locais, gastava R$800 assim, ó, fácil. Em meia hora, não com droga, mas com bebida, que é pior que uma droga, porque é lícito. Vende em qualquer lugar que você encontra, qualquer lugar que você para, você encontra. E gastei muito. E hoje, ganhando menos do que eu ganhava antes, consegui dar um lar para minha família, um lar para o meu filho, onde meu filho fala para as pessoas assim, fala assim: nossa, estou vivendo uma vida de rico. Mas o Senhor fala: não devemos juntar riqueza na terra, e sim no céu. Porém, Ele fala que temos que aproveitar o melhor dessa terra. E isso eu estou fazendo, mas não deixando de, como a Grazi falou, dar o dízimo, não deixando de honrar a Deus, não deixando de honrar os profetas de Deus, as pessoas que jejuam, se dedicam, ora, chora, briga pela minha vida, pela vida de todos que aqui se encontram, pessoas que deixam de viver os seus sonhos para viver os nossos, pessoas que desapegam da sua própria vida para viver a nossa. Então, são essas pessoas que hoje o Senhor me permite que eu possa honrar no pouco, porque no muito Ele fará. E assim eu faço, assim o Senhor me guia. Assim Ele queria fazer por Gideon. Gideon era pobre, Gideon era de uma família pobre. Gideon em momento algum poderia liderar um exército, mas o Senhor permitiu que Gideon liderasse um exército, mas não o exército do qual Gideon queria. Senhor, eu quero 10 mil. Não, Gideon, diminui isso aí, Gideon. Então Gideon fez o quê? Senhor, 1000 tá bom, Senhor. Não, Gideon, diminui isso aí, Gideon. O que eu quero fazer por você é algo grande, e não vai ser as pessoas que estão do seu lado que vai te engrandecer, e sim eu, o Senhor teu Deus. E assim Ele fez com Gideon. Ele pediu para que fosse lá até o lago e bebesse a água. Eu poderia chegar lá com o meu cantinho: Senhor, bebi, tá? Tô indo. Não, muito fraco, saia. Por que, Senhor? Eu estava com sede, eu bebi. O Senhor falou para Gideon: aquele que pegar a água na mão e lamber igual um cachorro, esse sim será o meu exército. Aí eu falo para vocês: a palavra você encontra em qualquer lugar. O alimento vai ser de formas diferentes. Cada um vai ter a sua forma de traduzir o texto. Cada um vai ter a sua forma de falar no texto. Mas não é falar no texto, é falar de Deus. O Senhor me mostrou que todos ali se ajoelharam. O poder da oração tem que ser no joelho e a cara no pó. Não simplesmente ajoelhar e orar. E eu entendo que Gideon, ele, por ser pobre, ele temia o povo. Ele temia os medianitas. Os medianitas, eles deixavam Gideon sem ele e sem beira. Sendo que Gideon e o povo de Gideon esqueceu os israelitas, que o Senhor, Ele abriu o mar vermelho. O Senhor permitiu que passasse pelo mar vermelho. O Senhor permitiu
que as pragas chegassem ao Egito, o Senhor permitiu que eles chegassem à Terra Santa, mas em momento algum eles agradaram ao Senhor. Todas as oportunidades que tiveram, eles fizeram contra Deus. No capítulo 4, também a gente vai entender e vai ouvir que o Senhor novamente, ele deixa os israelitas passar pela prova, porque novamente desagradaram a Deus. E com Gideão não foi diferente. Com Gideão, o Senhor permitiu. Aí você pode falar assim, mas Luiz, Israel é o povo querido de Deus. Tudo bem, nós todos aqui somos queridos de Deus, mas todos que estão aqui passam por prova. Todos que estão aqui têm o seu coração ferido. Todos que estão aqui não vivem só pela graça. Todos que estão aqui é dependente de Deus. Eu acho que ninguém vai sair da tua casa para vir para a igreja ouvir as minhas palavras. Não, irmãos, não frisa em mim, não frisa nas minhas palavras, frisa na palavra de Deus, porque se em algum momento eu deixei alguma confusão na mente de vocês chegam em casa, ora e pede a Deus, Senhor, o que o Senhor queria falar comigo, o que o Senhor falou com aquele profeta que trouxe a tua palavra, Senhor. Fala comigo também, Senhor. Liberta o meu coração, Senhor. Abre o meu coração para que eu possa, Senhor, entender da tua palavra, Senhor. E Gideão, em momento algum, ele quis entender que ele é pobre, mas o Senhor estava com ele. Davi entendeu. Davi, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele largou aquelas armaduras e pegou só sua funda e foi, porque ele tinha Deus com ele. Moisés entendeu. Quando Deus lançou a praga em Faraó, Moisés entendeu, ele está comigo. E Gideão demorou a entender. E a última prova que Gideão pediu a Deus, nem foi tanto prova, o Senhor que falou para ele. O Senhor falou, naquela noite o Senhor disse a Gideão, levanta-te, ataca o acampamento dos Medianitas, eu já dei a vitória a você. E Gideão, como estava com medo, e muito medo, eu até entendo Gideão, nossa, milhares, só 300, Senhor. E ele falou, Gideão descerá até bem perto do acampamento inimigo. Os medianitas, os malaquitas e o povo do deserto estavam espalhados no vale, com uma nuvem de gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos como grão de areia na praia do mar. Quando Gideão chegou e ouviu o homem contando o seu sonho a um amigo, ele dizia, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou o avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, e a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás? Isso quer dizer que Deus entregou ele ao nosso povo, todo o nosso exército? Eles achavam que aquele sonho, o Senhor estava entregando Gideão, pelo fato do Senhor deixar os medianitas tomarem a terra de Israel. Quando Gideão ouviu esse sonho, entendeu o que ele queria dizer e ajoelhou-se e adorou a Deus. Olha o que ele fez. Por 3 vezes ele não acreditou, ele pediu prova. Na última, ele ajoelhou e adorou a Deus. Aí eu entendo, muitas das vezes não entendemos o agir e o falar de Deus na nossa vida. O profeta vem e entrega a primeira vez. Vem um profeta de fora, entrega a primeira vez. Vem um profeta da casa, entrega a primeira vez. E mesmo assim não acreditamos. Gideão precisou ouvir 3 vezes para que ele ajoelhasse e adorasse a Deus. O Senhor, Ele nos permite ter esse livre-arbítrio de acreditar e desacreditar. Porém, hoje, irmão, quando algo vem sobre a minha vida, espero que os irmãos também tenham esse mesmo pensamento. Quando alguém entrega algo para a nossa vida, a gente tem que botar na nossa consciência o seguinte: muitas daquelas coisas que os irmãos estão falando pode não ser verdade,
porém é um aviso de Deus. Naquele exato momento, pode não ser verdade, mas lá na frente, a gente vai viver isso. Não naquele momento, mas lá na frente, a gente vai viver isso. É igual quando a gente pede a Deus: Senhor, transforma a minha casa. E todo dia a gente pede: Senhor, transforma a minha casa. Senhor, transforma a minha casa. Aí chega a um certo ponto, cansado, a gente fala: Senhor, já pedi tanto e o Senhor não transforma a minha casa. Mas, irmão, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Os hebreus, quando saiu do Egito, foram 40 anos. Mas o Senhor prometeu e cumpriu. A Terra Santa veio. Aí passaram por muitas provas, mas em momento algum eles acreditaram. Em momento algum eles honraram a Deus. Você vê em vários textos que eles desagradaram a Deus em vários momentos, assim como foi com Gideon. E precisou de 300 pessoas para Deus dar vitória. Algum daqueles 300 empunharam sua espada, mataram alguém? Não precisou, irmãos. Não precisou. Deus, ele confunde os nossos inimigos. Deus, ele faz com que os nossos inimigos não nos vejam. Acredito eu que a mesma coisa ele fez com Davi. O gigante, por ser muito alto, ele viu Davi pequeno. E era isso que o Senhor queria. Que ele te veja pequeno, porque o grande sou eu. Quem tem que ser grande aqui é Deus, senão eu e não você. Ele fez com Gideon quando teve 10.000 homens. Ele fez com Davi quando tinha um exército. Traz o menor da tua casa para combater esse gigante. E assim ele fez com Davi. E que nessa noite, irmãos, a gente possa sair daqui com esse pensamento. Gideon, ele precisou de 3 provas de Deus. E que a gente não precise de prova nenhuma do Senhor, para que ele possa salvar a nossa vida, para que ele possa salvar a nossa família, para que ele nos dê salvação, para que ele possa nos trazer a cura, para que ele nos possa nos dar sabedoria, para chegar para o irmão e falar: seja curado, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa falar para o irmão na rua, e ele possa ouvir e confiar na nossa palavra, para que ele não possa pedir para que repita 1, 2, 3 vezes, assim como o Gideon pediu: Senhor, me prova, Senhor, me prova, Senhor, me prova. O Senhor, você pode ler a Bíblia, do começo ao fim. Todos aqueles que foram considerados profeta, o Senhor não precisava provar nada para ninguém. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele não precisava mostrar para Satanás que ele era filho de Deus. Ele não precisava disso. Ele não precisava. Mas sim, ele ouviu e cumpriu a palavra. Ele não precisava ser crucificado. Ele não precisava falar para Pedro que Pedro trairia ele 3 vezes, negaria ele 3 vezes. Ele não precisava. Ele não precisava falar para Judas que Judas o trairia. Ele poderia fugir, mas não. Ele é um homem sábio. Deus deu sabedoria a Salomão, e assim ele foi dando sabedoria a todos que creiam na tua palavra. E vocês veem que Pedro negou Jesus 3 vezes. O pastor falou aqui, Pedro na Porta Formosa. O Senhor, ele teve tanta piedade, não só de Pedro, mas de vários profetas, que Pedro chegou à Porta Formosa e curou. O Senhor poderia falar assim: olha, quando meu filho precisou só da tua palavra, era só isso, Pedro. Eu conheço esse Jesus, eu sei quem é esse Jesus. Ele curou, ele libertou, ele salvou. E você, Pedro, negou. O Senhor poderia culpar Pedro por isso, mas em momento algum. Ele foi misericordioso com Gideon e com outros profetas que assim seguiram a tua palavra. E nessa noite, irmãos, já encerrando, irmãos, eu queria deixar essa palavra na tábua do coração de vocês. Que vocês tenham Deus no teu coração, e não na sua mente ou na sua convicção que você acredita e que você conhece Ele. Não,
Ter Deus no coração não basta só você vir para a igreja. Ter Deus no coração não basta você ser só fiel. É você se entregar de corpo e alma. É você entender que a sua vida não é sua, e sim dele.